Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de resolução de questões, vendo agora a função composta. Vamos resolver 6 questões nessa aula aqui, e essa aula você pode baixar nesse link aqui o material em PDF e resolver previamente a questão se você quiser, ok? Outra coisa, nesse link aqui, ó, você pode assistir a aula de teoria, a parte teórica sobre a função composta. Lá está explicado as propriedades, como é que funciona o mecanismo da função composta, tudo bem explicadinho e tem vários exemplos também resolvidos. Beleza? Pessoal, outra coisa, olha só, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas estão sendo postadas por lá e aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo, de todas as atualizações. Beleza? Pessoal, vem comigo aqui, ó. Vamos começar questão número 1. Olha só. Universidade Estadual da Paraíba diz o seguinte. Dada a função f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 5, o valor de f de menos 1. Então aqui, gente, ó, f de menos 1, isso é mais do que claro que representa uma função composta. Como é que a gente resolve isso aqui? Primeiramente, vamos descobrir quanto é que vale o valor de f de menos 1, ok? Então, vem na função f aqui, ó, e vamos calcular f de menos 1. Como é que a gente faz? No lugar do x, a gente coloca menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, somado com 2, que multiplica o x, ou seja, que multiplica o menos 1, e aí temos o mais 5, ok? Continuando aqui, ó, f de menos 1, então será menos 1 elevado ao quadrado é menos 1 vezes o menos 1. O resultado é 1 positivo, tá? Então, colocamos 1 aqui, ó. Somado 2 vezes o menos 1, o resultado é menos o 2. E aí temos o mais 5 aqui. Então, concluímos que f de menos 1, o resultado é 1, somado com menos 2 dá menos 1 com mais 5, o resultado fica 4, ok? Então, o que acontece? No lugar de f de menos 1, a gente descobriu, então, que é 4, ou seja, vamos colocar o 4 aqui assim. Agora, pessoal, nós temos, então, que calcular o f. No lugar de f de menos 1, vamos colocar o 4, ou seja, vamos calcular f de 4. Então, novamente, na função f, aonde tivermos o x, nós vamos colocar o valor 4. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado, somado com 2 vezes o x, ou seja, vezes o 4, e nós temos ainda o mais 5. Então, nós vamos ter aqui que f de 4, o resultado é 4 ao quadrado, 16, 2 vezes 4, 8, e temos ainda o mais 5. Conclusão, f de 4, o resultado é 16 mais 8 dá 24, 24 mais 5, o resultado é 29, ok? Essa alternativa, com valor 29, é a alternativa D de Dinamarca, ok? Vamos para a questão de número 2, questão aqui da Unicamp, diz o seguinte. Considere as funções f e g, tá? Temos duas funções, cujos gráficos estão representados na figura abaixo. Então, no mesmo sistema cartesiano aqui, ó, nós temos o gráfico da função f, ó, y igual a f de x, então é representada por essa linha contínua aqui, ó, tá? Esse v aqui, tá? E nós temos aqui a função g de x, representado pela linha pontilhada, que está aqui assim, ó, ok? Agora, olha só, diz assim, ó, o valor de f de g de 1 menos g de f de 1 é igual a... Então, isso aqui, ó, caracteriza a função composta, beleza? Seguinte, pessoal, vamos lembrar uma coisinha aqui, ó. Por exemplo, quanto é que vale f de 2? Bom, para calcular o f de 2, o que a gente vai fazer? Vai na função f, a função f aqui é a função contínua, tá? E aonde tem, então, o x igual a 2, nós vamos ver onde é que está o gráfico. Ó, aqui está o eixo x e aqui está o valor 2 para o x, tá? Nesse valor 2, procurando o gráfico f de x, que é a linha contínua, nós encontramos esse ponto aqui. Agora, qual que é o y correspondente a esse ponto? É o valor 1. Então, significa que f de 2, o resultado é o valor 1. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia que a gente vai tratar nessa questão. Deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó, para a gente
resolver só o que importa em relação a essa questão. Olha só, primeiramente, vamos descobrir quanto é que vale a g de 1. Então, faz o seguinte, ó, vai na função g e lá no x igual a 1. Então, na função g aqui nós vamos ter a linha pontilhada e no x igual a 1 está aqui, ó. Aqui assim nós temos o x igual a 1. Agora, repare o seguinte, ó, coincidentemente, o gráfico está cruzando o eixo x exatamente no x igual a 1. Então, nesse ponto aqui, ó, qual que é o y correspondente? Aqui ó, é o y igual a 0. Nota que o ponto não está nem acima e nem abaixo. Ele está sobre o eixo x. Qualquer ponto sobre o eixo x corresponde a um y igual a 0. Então, g de 1, o resultado é 0. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular f de 1. Faz o seguinte, vai na função f e no x igual a 1, descobre o valor do y. Ó, a função f é o gráfico contínuo aqui, ó, e no x igual a 1, ó, aqui nós temos o x igual a 1, onde é que está o gráfico? Está aqui, ó. Aqui está o ponto do gráfico f de x. Agora, qual é o y correspondente? Está aqui ele, ó, é o menos 1. Ou seja, quando o x vale 1, na função f, o y, o resultado é menos 1. Então, f de 1, o resultado é menos 1. Beleza? Então, repare o seguinte, ó, nós temos agora, então, que f, tá? No lugar de g de 1, a gente coloca o valor 0, tá? Menos a função g. No lugar de f de 1, vamos colocar o menos 1. Então, vamos ter aqui o menos 1. Beleza? Agora, vamos calcular o quê? Vamos calcular f lá no x igual a 0. Então, vai na função f, que é a função contínua, tá? E procura o x igual a 0. O x igual a 0 está aqui. Onde é que está o gráfico de f de x? Está aqui assim, ó, que é exatamente y igual a 1. É onde está cruzando o gráfico no eixo y. Então, o y igual a 1, nós vamos ter f de 0, o valor é 1. Agora, g de menos 1. Quanto é que vale g de menos 1? Vai na função g e lá no x igual a menos 1, que está aqui ele, ó, nós vamos encontrar o valor y. Ó, está aqui o pontinho. Como esse ponto localiza-se sobre o eixo x, o y dele é igual a 0. Então, isso daqui, ó, o resultado é 0. Quanto é que fica isso aqui, gente? Então, vai ficar 1 menos o 0, o resultado é 1. Alternativa, letra D de Dinamarca. Vamos descer um pouquinho e vamos aqui para a questão número 3. Olha só. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte diz o seguinte. Sejam as funções f de x, está aqui a função f de x, e g de x, está aqui a função g de x. Para qual valor de x tem f da g de x igual a g da f de x? Então, nós vamos ter que procurar isso daqui, gente. Reparem que a gente não tem a função f da g de x e nem a função g da f de x, mas nós temos a função f de x e a função g de x. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Olha só, aqui na função f de x, se nós colocarmos aqui no lugar do x o valor 2, aqui nós vamos ter que colocar o valor 2. Se nós colocarmos aqui o valor 5, aqui nós vamos ter que colocar o valor 5. Ou seja, se nós colocarmos aqui, ó, a função g de x, aqui no x nós vamos ter que colocar também g de x. Como é que fica isso aqui? F da g de x, isso aqui é igual a g de x, tá? Menos o 3. Agora, quanto é que é a g de x? A g de x é x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, olha só, x ao quadrado menos o 2x mais o 4. E nós temos ainda aqui, ó, o menos o 3. Beleza? Então, nós vamos ter que a função f da g de x, o resultado é x ao quadrado menos o 2x, tá? E o mais 4 com menos 3, o resultado é 1. Então, nós temos, por enquanto, aqui, ó, a f da g de x. Vamos encontrar agora a g da f de x, tá? Como é que a gente vai fazer isso daqui, ó? Bom, aqui na função g, nós vamos fazer a mesma coisa agora, ó. Só que no lugar desse x, nós vamos colocar f
de x. E aí vai surgir o quê? G da f de x. Então é o seguinte, se nós colocarmos aqui ó, f de x, nós vamos ter que colocar aqui também f de x e aqui também f de x, ok? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Então, nós vamos ficar com g de f de x. Isso aqui é igual a x, ou seja, f de x elevado ao quadrado, tá? Menos 2 vezes o x, que é f de x, somado com o 4, ok? Agora, no lugar de f de x, o que nós vamos colocar? Vamos colocar a função f de x, que vale quanto? X menos o 3. Então, aqui nós vamos colocar o x menos o 3 elevado ao quadrado menos 2 que multiplica f de x, ou seja, x menos o 3, né? Somado com o 4. Isso aqui vai dar quanto? Cuidado aqui, ó, pessoal. X menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui não é simplesmente pegar esse quadrado aqui, ó, e jogar aqui e jogar aqui. Isso aqui é um produto notável, tá? Então, vamos voltar isso daqui, ó. Não é para fazer isso daqui. O que nós vamos fazer? Vamos lembrar aqui, gente, aqui do ladinho, ó. Um valor A somado com o valor B elevado ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Nesse caso, vai resultar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o A vezes o B, mais o quadrado do segundo, ou seja, B elevado ao quadrado, ok? Mesma coisa que assim, ó, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o x é o primeiro, então vai ficar x ao quadrado. Agora, se aqui tem negativo, como é que fica aqui, ó? Se aqui é negativo, pessoal, vem negativo aqui também. É essa apenas a mudança que acontece. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes o x dá 2x, vezes o 3, 6x. E agora, mais o quadrado do segundo, mais 3 elevado ao quadrado, isso aqui vai dar 9. Beleza? Agora é o seguinte, ó, esse menos 2, ele vai multiplicar o x e depois vai multiplicar ali o menos 3. Vai ficar o quê? Menos 2 vezes o x, menos 2x, e menos 2 vezes o menos 3, o resultado aqui é 6 positivo, já que menos com menos, o resultado é mais. E temos aqui o mais 4, ok? Agora é o seguinte, ó, isso tudo vai ficar x elevado ao quadrado, tá? Menos 6x com menos 2x, isso aqui dá menos 8x. Agora, nós temos o mais 9 com o mais 6, isso aqui vai dar 15, tá? 15 com mais esse 4, resultado 19. Ou seja, nós temos, então, que a g da f de x ficou igual a x ao quadrado menos 8x mais 19. Então, está aqui, ó, a nossa função g da f de x. Beleza? Agora, o que nós queremos mesmo? Nós queremos a f da g de x ser igual a g da f de x. É isso daqui, ó, tá? Então, vamos separar aqui, ó, e vamos resolver aqui do ladinho. Então, igualando essas duas aqui, ó, nós vamos ter, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos copiar aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 1 deve ser igual a g da f de x, ou seja, x ao quadrado menos 8x mais 19. Então, está aqui, ó, x ao quadrado menos o 8x mais o 19. Agora, olha só, esse x ao quadrado do lado esquerdo cancela com o do lado direito, e nós vamos ter o seguinte, ó, esse menos 8x passa aqui para o lado esquerdo trocando o sinal. Vai ficar positivo, né? Então, vai ficar aqui, ó, 8x positivo com esse menos 2x, isso aqui vai dar 6x. Esse mais 1 vai para o lado direito, trocando o sinal, vai ficar menos 1. Então, 19 menos esse 1, lá do outro lado ficou 18. Esse 6 está multiplicando, ele vai descer, então, dividindo. Então, o x será igual a 18 dividido por 6, portanto, o x é igual a 3. O resultado x igual a 3, a gente encontra aqui no item B de Brasil. Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos para a questão de número 4. Olha só,
Universidade Estadual do Rio Grande do Norte diz o seguinte, a outra questão da lá do Estadual do Rio Grande do Norte. Seja as funções compostas f da g de x é igual a 2x menos 1 e a g da f de x igual a 2x menos o 2. Então, nós temos aqui duas funções compostas, beleza? Sendo g de x igual a x mais 1, então quanto é que é f de 5 mais g de 2? Pessoal, olha só. Se você for tentar calcular f de 5, repare o seguinte, não existe a função f de 5. Agora, o seguinte, olha só, nós temos a função g, tá? Aqui assim, vamos copiar aqui assim a função g, que diz que g de x é igual a x mais 1. Tá? Agora, olha só, se na função g, no lugar do x aqui, nós colocarmos f de x, nós vamos ter que colocar também, claro, né, f de x aqui. Concorda comigo? Agora, olha só, nós vamos ter, então, g da f de x, o resultado é igual a f de x somado com 1, beleza? Agora, olha só, a g da f de x, a gente não tem ela? Temos, não. Tá aqui ela, g da f de x é igual a 2x menos o 2. Então, aqui no lugar do g de f de x, vamos colocar o 2x menos o 2. Isso aqui é igual a f de x mais o 1. Agora, passe esse 1 para o lado esquerdo e fica menos 1. Ou seja, f de x é igual a 2x, tá? E esse menos 2 aqui, recebendo esse menos 1, vai ficar menos o 3. Agora sim, pessoal, agora a gente vai poder calcular aqui, a f de 5. Quanto é que vale f de 5? Só colocar o 5 aqui no lugar do x. Ou seja, f de 5 é igual a 2, que multiplica aqui o 5 menos o 3. Quanto é que dá f de 5, então? F de 5 é igual a 2 vezes o 5 dá 10. 10 menos o 3, o resultado é 7. Agora temos que calcular g de 2. O que você faz? Vai na função g e no lugar do x, coloque o 2. Olha a função g aqui. A função g é igual a x mais 1. Ou seja, g de 2, o resultado é 2 mais 1. Ou seja, g de 2, o resultado é 3. Como a pergunta é f de 5 somado com g de 2, então f de 5 é 7, g de 2 é 3, somando então 7 com 3, o resultado é 10. A alternativa correta, letra A. Vamos então para a quinta questão. PUC do Rio de Janeiro diz o seguinte, sejam f de x, está aqui a função f de x, g de x, está aqui a função. Então, ele fala o seguinte, então, f da g de 3 menos a g da f de 3 é igual a quanto? Pessoal, sem pensar muito, vamos fazer aqui a g de 3 primeiramente. Então, vai na função g e no lugar do x coloque o 3. Então, aqui, vai na função g e no lugar do x coloque o 3. Então, g de 3 é igual a 3 vezes o 3 somado com 1. 3 vezes o 3, o resultado é 9, com mais 1, 10. Beleza? Então, g de 3, encontramos o valor 10. Agora, aqui na função f, agora, calcule f de 3. Vai na função f e no lugar do x coloque o 3. Então, nós vamos ter f, no lugar do x colocamos o 3. Isso aqui será, então, 2 vezes o 3, somado com 1. Então, f de 3, o resultado é 2 vezes o 3 dá 6, com mais 1, 7. Então, f de 3, o resultado aqui é 7. Beleza? O que restou aqui? Restou, então, f de 10, né? Olha só, restou f de 10 menos o g de 7. Então, a g de 7. Beleza? Vamos fazer aqui primeiro, f de 10. Vai na função f e no lugar do x a gente coloca o 10, tá? Então, na função f, vamos calcular f de 10. Isso será igual a 2
vezes o 10, somado com 1. 2 vezes 10 dá 20, com mais 1, 21, ok? Então, f de 10, o resultado é 21. Agora, quanto é que dá a g de 7? Vai na função g e no lugar do x coloque o 7. Olha só, a função g lá em cima, ó. G, então, de 7 é igual a 3 vezes o 7, 3 vezes o 7, somado com quem? Somado com 1, né? 3 vezes 7 dá 21, com mais 1, o resultado aqui é 22. Então, g de 7, o resultado é 22. O que a gente quer aqui? A gente quer a diferença. 21 menos o 22, o resultado, então, é menos 1. Alternativa correta, letra A de América. Beleza, beleza. Vamos descer aqui, ó. Questão número 6. Universidade Federal de Santa Maria diz o seguinte. Olha que questão interessante, olha só. Os praticantes de exercícios físicos se preocupam com o conforto dos calçados utilizados em cada modalidade. O mais comum é o tênis, que é utilizado em corridas, caminhadas, etc. A numeração para esses calçados é diferente em vários países, porém existe uma forma para converter essa numeração de acordo com os tamanhos. Olha só, assim a função g de x, tá, converte a numeração dos tênis fabricados no Brasil para o dos tênis fabricados nos Estados Unidos. Tá? E a função f de x aqui é igual a 40x mais 1, ela converte a numeração dos tênis fabricados nos Estados Unidos para os dos tênis fabricados na Coreia. Beleza? Aí diz o seguinte, ó, a função h que converte a numeração dos tênis brasileiros para a dos tênis coreanos é... Pessoal, olha só, esse tipo de questão, talvez por ser um texto um pouco extenso, você tenha até se confundido um pouco, pensado, poxa, eu me perdi um pouco ali. Mas, pessoal, eu vou explicar bem devagarinho. Seria interessante até você ler de novo se isso aí caísse na sua prova, para ficar bem claro isso daí, já que a calma é fundamental para você entender esse tipo de questão. Olha só, vamos ao que a gente assinalou aqui. Ó. Assim, a função g de x, ela converte a numeração dos tênis fabricados no Brasil, tá? Para os tênis fabricados nos Estados Unidos. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui, ó, um conjunto representando a numeração dos tênis do Brasil e aqui um conjunto representando a numeração dos tênis dos Estados Unidos da América. E vamos fazer outro aqui, ó. Um conjunto representando a numeração dos tênis da Coreia. Beleza? Aí diz o seguinte, ó. A função que vai do Brasil para os Estados Unidos é a função g. Olha só, então a função g, ela faz esse caminho aqui, ó. Ela converte os números que estão no formato brasileiro para os números norte-americanos, ok? Agora, a função f, ali, ó, ela converte os números que estão nos Estados Unidos para os números coreanos. Então, dos Estados Unidos para a Coreia, nós temos aqui a função que faz essa conversão aqui, ó, tá? Agora a pergunta é a seguinte. A função h que converte a numeração dos tênis brasileiros para os tênis coreanos, ou seja, ele quer essa função aqui, ó. Qual é a função h? Beleza? Pessoal, nesse momento é muito importante que você entenda bem a definição da função composta, coisa que a gente trabalhou bastante lá na aula teórica, tá? Mas eu vou dar uma palhinha para você, eu vou descer a tela um pouquinho aqui, ó, para você entender um pouquinho. Olha só, vamos imaginar aqui, ó, um conjunto A, aqui um conjunto B, aqui um conjunto C e aqui um conjunto D. Função composta, gente, pode ter 3 ou mais conjuntos, tá? Vamos supor que do A para o B nós temos a função f, do B para o C nós temos a função g, do C para o D nós temos a função h. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a função que vai do A para o D diretamente? Vamos chamar aqui uma função t. Que função t é essa daqui, tá? Então é o seguinte, ó, a ideia aqui, ó, se a gente quer ir do conjunto A para o conjunto D,
para escrever a função composta, a gente vai seguir o caminho aqui, ó, contrário. Como assim, Ferreto? Olha só, nós vamos ter, então, a função t, que vai do A para o D, será dada pelo seguinte, ó, a função t de x. Ela é dada por caminho contrário, ó. Ela vai h, abre parênteses, da g, abre parênteses, da f, e aí terminou f, então coloca f de x. Agora nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 parênteses abertos, 1, 2, 3 parênteses fechados. Então, a função t de x é h de g de f de x. Beleza? Então, pessoal, para escrevermos a função composta, que vai de um conjunto até o outro, a gente tem que fazer o caminho inverso, escrevendo uma função a uma, como a gente fez ali, ok? Vamos subir a tela aqui, ó, para você agora pegar facilmente qual é essa função h. Então, a função h, já que vai do conjunto do Brasil para a Coreia, nós vamos ter que seguir este caminho aqui, ó. Concorda comigo? Como a gente fez ali, ó? Vai ter que seguir este caminho. Ou seja, nós vamos escrever, então, f primeiro. Ou seja, a função h de x é dada por f. Qual é o próximo? O próximo é g. Ok? Não tem mais função, né? Então, terminou. Então, g de x, fecha parênteses, fecha parênteses. Ok? Então, o que nós temos que descobrir é a função f da g de x. Então, o que a gente faz? Ó, vai lá na função f e aonde tem o x, coloque g de x. Beleza? Ó a função f aqui, vamos escrever ela. F de x é igual a 40, que multiplica o x mais o 1. Então, agora, aonde tem o x aqui, ó, vamos colocar g de x. Então, nós vamos ter f da g de x. Isso aqui é igual a 40, que multiplica o x, ou seja, g de x, tá? Mais o 1. Só que g de x, está aqui a função, ó. G de x, a função é x mais 6. Então, substituindo, isso aqui é igual a 40, que multiplica x sobre 6, somado com 1. Agora, essa multiplicação aqui, ó, autoriza a gente fazer a simplificação. Divide por 2 em cima, vai dar 20. Divide por 2 embaixo, fica 3. Ou seja, essa função aí ficou igual a 20 vezes o x, tá? 20 vezes o x, dividido pelo 3, somado com 1. Ou seja, essa função aqui, ó, nada mais é do que a função f da g de x. Só que a função f da g de x nada mais é do que a função h de x. Então, está aqui, ó. Essa aqui é a função h de x. Alternativa correta, letra C. 20 terços de x somado com 1. Ok? Então, pessoal, chegamos ao final aqui da aula de resolução de questões. Eu acho muito importante, tá? Você resolver questões comentadas, porque aí você pode testar os seus conhecimentos e relembrar também muita coisa da parte teórica, tá? Se você gostou da aula, pessoal, ó, clica ali em gostei para valorizar o trabalho aqui do professor. Tenha ótimos estudos, acompanhe as postagens que acontecem semanalmente no canal e a gente se vê na próxima. Um abraço, até mais!